Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Sabemos que o Senhor Jesus fez muitos milagres, e se cada um deles tivesse sido registrado, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você já ouviu falar que o apóstolo João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu? Pois é, neste vídeo vamos falar sobre esse acontecimento. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva e nos abençoe com o seu like. Doze dos apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires. Judas Iscariote, o traidor, tirou a própria vida. Mas o último apóstolo a morrer encontrou um destino muito diferente. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de algum dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como um discípulo amado. João era filho de Zebedeu e de Maria Salomé. Seu irmão era Tiago e também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente, Tiago era mais velho do que João, visto que ele sempre é citado primeiro nos evangelhos. O apóstolo João era pescador de profissão. Seu pai foi um homem próspero no ramo da pesca, pois tinha alguns empregados. João seria o mais novo dos 12 apóstolos. Tinha provavelmente cerca de 24 anos de idade, à altura do chamado por Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João o Batizador. João teve um primeiro encontro com Jesus e, depois de um pequeno intervalo de tempo, se tornou um de seus discípulos regular. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter de João. Em certa ocasião, o Senhor Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que normalmente eles eram homens de emoções controladas, mas em determinadas situações a ira logo os acendia. Um outro exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos logo disseram: Senhor, queres que mandemos fogo descer do céu para consumi-los como Elias fez? Em outro momento, alguém que não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus expulsava demônios. João então se irou e foi reclamar com o mestre, dizendo: Vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos. Ao mesmo tempo em que tal declaração aponta para um temperamento forte, ela também indica o profundo amor e a grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor Jesus. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus diariamente, e na grande noite da ceia do Senhor, foi ele quem se reclinou sobre o peito de Jesus e lhe perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. João foi incumbido pelo Senhor Jesus com o maior número de encargos, estando sempre em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus que João estava presente. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Segundo, na ocasião da transfiguração. E terceiro, durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas pelo Senhor Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa, ou a última ceia do Senhor. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, sua mãe. Depois da ascensão de Jesus, João estava em Jerusalém na assembleia de cerca de 120 discípulos, quando Matias foi escolhido por sorte e contado com os outros 11 apóstolos. Estava presente ao derramamento do Espírito no dia de Pentecoste.
e viu 3.000 pessoas serem acrescentadas à congregação naquele dia. Depois da morte de Estevão pelas mãos dos judeus enfurecidos, surgiu grande perseguição contra a congregação em Jerusalém, e os discípulos foram espalhados. Mas João, junto com os demais apóstolos, permaneceu em Jerusalém. João alcançou a avançada idade, testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo, e foi preso várias vezes, pois sua pregação convertia dezenas de pessoas ao cristianismo. Mas os doutores da lei cada vez mais enchiam-se de ódio contra João, por sua fidelidade à causa de Cristo. E eles declaram então que nada valeria seus esforços contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos, a voz da ousada testemunha teria de ser silenciada. Como os demais apóstolos, João sofreu muitas perseguições durante a sua vida por pregar a palavra de Deus. E por volta do ano 81 d.C., se levantou um imperador romano chamado Domiciano. E ele passou a exigir a adoração da sua pessoa como um próprio Deus. Este foi o primeiro imperador de maneira objetiva a perseguir os cristãos, pois os cristãos se recusaram a adorá-lo como Deus. Domiciano, então, começou a açoitar, prender e matar os cristãos. Domiciano acreditava firmemente na religião romana tradicional e dirigiu uma intensa política com o objetivo de ressuscitar os antigos costumes e restabelecer a moral romana. Domiciano, então, convoca João a Roma para ser julgado por sua fé, e perante as autoridades, as doutrinas do apóstolo foram manchadas por falsas testemunhas, que acusaram-no de ensinar sediosas heresias, e por essas acusações, João ficou preso e foi condenado à morte. João, então, foi levado ao centro do Coliseu, e lá centenas de pessoas aguardavam sua execução. João, então, é lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu fiel servo, e nenhum fio de cabelo seu se queimou, da mesma maneira como preservar a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente. Naquele momento, a multidão se ajoelhou e dava glórias a Deus. O imperador Domiciano, espantado com o grande milagre, não ousou atentar uma segunda vez contra a vida de João. E de novo, a mão da perseguição caiu pesadamente sobre o apóstolo. Por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Alguns historiadores defendem que Patmos era uma ilha-prisão sob o regime do Império Romano, e só os prisioneiros mais perigosos eram mandados para lá. Nesse caso, a ilha serviria como um tipo de prisão de segurança máxima da época. Os prisioneiros da ilha de Patmos eram forçados a trabalhar exaustivamente até a morte. Os inimigos de João pensavam que sua influência não mais seria sentida e que ele morreria pelas privações, trabalho forçado e sofrimentos. Mas para o servo de Deus, sua solitária habitação tornou-se a porta do céu. João teve a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais, e deles recebeu as instruções para transmitir às igrejas por todo o tempo futuro. Após a morte do imperador Domiciano, João foi capaz de deixar a ilha de Patmos e viajar de volta para Efésios, onde morreu de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu com idade tão avançada que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Atenção! Muitos pastores pregam sobre este milagre no caldeirão de óleo fervente. Mas não existe nenhum versículo bíblico que nos afirme ou que podemos usar como referência para afirmarmos que João foi jogado no caldeirão de azeite quente antes de ser levado para a ilha de Patmos. O que temos nesse caso é somente a tradição dos chamados pais da igreja da época, afirmando isso. A história de João, ela nos fornece uma vívida ilustração de como Deus pode usar obreiros idosos.
Quando João foi exilado para a ilha de Patmos, havia muitos que o consideravam como um caniço velho e quebrado, e que seu tempo de serviço ao reino de Deus já tinha passado. Embora banido das cenas do seu dia a dia, ele não cessou de dar testemunho da verdade. Mesmo em Patmos, ele fez amigos e principalmente ganhou almas para o reino de Deus. E você, tem falado do Senhor Jesus para as pessoas que estão à sua volta? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal e compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.